Essa é a tecnologia mais recente que tem disponível de dinâmica para o armazenamento de maçãs. Grande parte dessa tecnologia foi desenvolvida, está sendo aprimorada no Brasil, por grupos de pesquisas aqui do Brasil. Muito bem, mas o que é esse quociente respiratório? O quociente respiratório ela é uma razão, uma divisão entre a produção de gás carbônico e o consumo de oxigênio pelos frutos. Então, esse cálculo usa a liberação de CO2 e o consumo de O2. Então, nada mais é do que uma divisão entre o quanto aquela fruta produziu de gás carbônico dividido pelo quanto aquela fruta consumiu de oxigênio. Mas qual que é a lógica para obter esse cálculo? O oxigênio baixo ele resulta em fermentação. Como nós vimos nas aulas iniciais sobre dinâmica, nós temos um evento que ocorre nas frutas que quando elas estão em baixo oxigênio muito baixo, elas desviam a rota aeróbica para uma rota anaeróbica, ou seja, elas vão produzir energia, só que no final dessa produção de energia elas vão produzir etanol, que é um composto da fermentação. Só que nessa fermentação ocorre grande liberação de gás carbônico, de CO2. Então essa rota ela induz uma grande produção de gás carbônico. É um exemplo típico que a gente tem na fermentação do vinho. Então na fermentação do vinho há a liberação de borbulhas, e essas borbulhas é o gás carbônico. Então ele está vindo pela mesma rota de fermentação que os frutos também vão usar a rota fermentativa. Tá? Então a maçã, quando ela está em oxigênio muito baixo, ela vai produzir CO2 e fermentar. Aqui temos o exemplo de uma fruta na câmara A e outra fruta na câmara B. Na câmara A, ela está com 1% de oxigênio, condição já conhecida que não causa fermentação em grandes níveis, né? Nesse caso, ela não vai produzir muito CO2, ela vai produzir uma molécula de CO2 para cada uma molécula de oxigênio que ela consumir. Na câmara B, ela já estará em uma condição de 0,3% de oxigênio. Essa condição a gente já conhece que ela induz bastante a rota fermentativa. Nesse caso aqui, só o exemplo, ela vai consumir 0,3 moléculas de oxigênio e produzir 2 moléculas de gás carbônico. Então ela produz muito mais gás carbônico. Para o cálculo então do quociente respiratório, nós sabemos que é a produção de CO2 pelo consumo de O2. Quando nós temos uma produção muito grande de gás carbônico, esse número aqui ele vai aumentar. Por quê? Porque aqui em cima vai ter um número grande sendo dividido pelo número pequeno. Então esse quociente respiratório ele aumenta quando a fruta está em condições muito baixas de oxigênio, condições que causam o estresse por baixo oxigênio. Aqui temos um exemplo de cálculo, né? Então o que nós vamos analisar aqui? Vamos calcular o QR, o quociente respiratório, de uma câmara de maçã gala, que hoje ela ficou num nível de oxigênio de 1%, tá? E um nível de gás carbônico 2%. Então, está numa condição que a gente sabe que não fermenta, ou fermenta minimamente, capaz de nem mudar esse nível de gás carbônico. Então, o que acontece? Hoje ela está nesse nível. Amanhã, o que vai acontecer? O nível de oxigênio vai reduzir, porque ele vai ser consumido na respiração, e o nível de gás carbônico vai aumentar. Por quê? Porque o gás carbônico ele é produzido na respiração, tá? Que nem nós. A gente consome oxigênio, produz gás carbônico, certo? Mas qual que é o quociente respiratório? Então, o quociente respiratório vai ser essa fórmula aqui. Produção de CO2 pelo consumo de O2. Temos então que amanhã ela vai estar em 2,2% de gás carbônico e hoje ela estava em 2%. Então aqui em cima nós vamos ter 2,2 menos 2, tá? E o oxigênio embaixo. Hoje nós temos 1% de oxigênio. Amanhã ela vai consumir esse oxigênio e vai para 0,8. Então, fazendo essa subtração aqui, nós teremos 0,2 dividido por 0,2. Quociente respiratório, então, de 1. Nesse quociente respiratório, 1 ou muito próximo de 1, há uma baixa fermentação. Por quê? Porque, então, para cada molécula de oxigênio que ela consome, ela produz uma de gás carbônico. Então, é uma relação que não causa fermentação. Agora, nesse outro exemplo, nós temos aqui uma fruta que está em 0,3% de oxigênio, condição já que induz a fermentação. Então, hoje ela está nesse nível,
de oxigênio. Nível de gás carbônico, 2%. Amanhã, o que vai acontecer? O nível de oxigênio vai para 0,1 e o nível de CO2 vai para 0,3, tá? Como que nós vamos calcular, então? Da mesma forma anterior. Nós temos o CO2, 2,3 menos 2, dividido pelo consumo de oxigênio, 0,3 menos o 0,1, tá? Então, isso aqui vai dar 0,3 dividido por 0,2. Quociente respiratório, 1,5. Percebam aqui que nessa condição de baixo oxigênio, houve um aumento na fermentação, um aumento na produção de CO2 em relação ao consumo de O2, e isso resultou num quociente respiratório mais alto. Mas qual que é a lógica disso? Então, como que se usa isso no armazenamento de frutas, principalmente maçã, que os estudos estão bem avançados? Se utiliza, então, o quociente respiratório, se mede o quociente respiratório, ou seja, se busca um quociente respiratório ideal e varia o nível de oxigênio para manter esse quociente respiratório ideal. Em outras palavras, você induz a fermentação. Se a fermentação foi demasiadamente alta, você aumenta o oxigênio para reduzir a fermentação e assim vai. Então perceba um exemplo aqui, o nível de oxigênio variando ao longo do tempo, do período de armazenamento, buscando manter sempre o quociente respiratório de 1,3. Tá? Então, essa é a lógica. Se estipula um quociente respiratório, 1,3, e varia-se o nível de oxigênio na câmara para se manter esse quociente respiratório. Então, 2 vezes por semana se avalia, e se o quociente respiratório está 3, por exemplo, ou seja, fermentou muito, então eu tenho que aumentar o meu nível de oxigênio. Se ontem o nível de oxigênio estava em 0,2, eu tenho que aumentar um pouquinho, para 0,25, 0,3. Aí o que vai acontecer com o quociente respiratório? Vai reduzir. E aí você vai até aproximar do 1,3, que é o que você quer. Tá? Então, um detalhe para o uso dessa tecnologia é que as câmaras têm que ser bem vedadas. Tá? Por quê? Porque o nível de oxigênio usado é extremamente baixo. Tem disponível para comércio já um equipamento que mede o quociente respiratório de um volume de frutas dentro da câmara, e com isso, então, minimiza um pouco o efeito da entrada de oxigênio na câmara, que pode causar um erro no cálculo, né? Um erro no cálculo. Então, temos algumas empresas que comercializam essa tecnologia. Então, trouxe 4 aqui que eu conheço, talvez possa ter outras que comercializam essa tecnologia. Então, aqui tem o nome delas, o site. Aqui eu trago um exemplo desse RQ Storage Fresh, que foi desenvolvido aqui no Brasil. Então, é uma patente brasileira, que é comercializada pela Isocell. Então, esse equipamento foi desenvolvido lá pelo grupo do professor Auri Brackman, junto com alunos de pós-graduação e de graduação. Inclusive, eu ajudei a trabalhar nessas ideias, né, nos estudos, né, nas pesquisas, nas avaliações dessas tecnologias. E hoje, então, tem disponível essa tecnologia de armazenamento brasileira. Muito bem, então aqui tem um exemplo de uma das formas, né? As outras ali que eu citei também medem, né? Mas essa aqui que foi desenvolvida por nós, ela mantém uma mini câmara com volume de frutas dentro da câmara e uma outra mini câmara com gás de referência. Então a comparação entre essas duas mini câmaras, entre os níveis de gases dessas duas mini câmaras, é usada para o cálculo do quociente respiratório. Aqui tem algumas imagens, né? Esse aqui foi o primeiro protótipo, depois esse aqui é o comercializado já pela empresa.